Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezados irmãos, nos acompanham pelas redes sociais, site da Tribuna, assim também Rede TV, fanpages. Após celebrarmos o nascimento do Salvador, nós aqui nos reunimos, continuando este ciclo e terminando hoje o tempo do Natal, o ciclo do Natal, com a solenidade da Epifania do Senhor. Epifania é um termo grego que significa manifestação. Deus se manifestou, mas não se manifestou somente a um povo esperado, mas manifestou-se a todos. Não é à toa que hoje, na verdade ontem, na igreja ortodoxa é celebrado o Natal. Eles celebram o dia 6 de janeiro, porque é nesse dia que foi manifestado a todas as nações a salvação. Isto era profecia. Vimos aqui no Salmo e na primeira leitura algo que nos fala exatamente sobre o que era desejado e esperado. Diz o seguinte: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Podemos dizer que isso aqui era uma profecia. Diz o Salmo: os reis de Tarsis, das ilhas, hão de vir oferecer-lhes seus presentes e seus dons. Também reis de Seba, de Sabá, irão trazer-lhes oferendas e tributos. A profecia de Isaías, a primeira leitura,
também fala sobre isso quando a luz se manifestar, tirando-nos das trevas. Ali haverá uma inundação de camelos, dromedários, de Madiã, de Efa a te cobrir. Virão todos de Sabá, trazendo ouro, incenso e proclamando a glória do Senhor. Então, Israel já esperava o Salvador, já era da expectativa, das profecias que o Messias se manifestaria. Só que esse Messias se manifestou não somente para um povo, mas para todos os povos. O nascimento de Jesus que celebramos, nasceu o Cristo, mas a Epifania é a extensão para todos, já que os magos, os reis magos, que na verdade não sabemos se são reis, muito menos magos como nós entendemos, vieram do Oriente até Jerusalém. O mundo Oriente, no termo ali próprio bíblico, não era um povo judeu, era um povo pagão. Pagão, na cultura judaica, é aquele que não é judeu. Os magos, talvez entendedores da astronomia, astrologia e tudo mais, observando os sinais no céu, essa estrela pode ser uma estrela cadente, um cometa, não importa o que seja, o importante é que esta estrela os fez sair do Oriente até Jerusalém. Para quê? Diz aqui a leitura: viemos para adorá-lo. Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Como pode magos do Oriente sair de suas terras tão distantes e ir para um outro povo, outra cidade, para adorar por causa de uma estrela? E o pior de tudo, os sacerdotes da cultura judaica, que conhecem todas as profecias, sequer perceberam os sinais de Deus. Herodes, quando foi chamado para poder ver sobre o rei, chama então os sacerdotes e diz: onde há de nascer o Messias, o chefe, o Salvador? Os sumos sacerdotes citam as profecias e diz: olha, o profeta diz que, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Gente, para quem já foi à Terra Santa, Jerusalém a Belém são 8 quilômetros. Aquelas pessoas que estavam esperando o Salvador, de repente chega um buchiche: olha, está vindo gente aí dizendo que nasceu o Salvador. Os caras sabiam de tudo, ouviram talvez um levante, indicaram onde deveria ser e sequer saíram do lugar. É impressionante essa cena. Os magos então saem do palácio de Herodes e continuam o caminho até Belém. Caminho esse que foi indicado pelos próprios sumos sacerdotes, inclusive pelo próprio Herodes. Mas eles não se moveram. Os magos, que não eram daquela cultura, não eram daquele credo, dispõem-se a andar ainda mais até chegar em Belém. Quando chegam em Belém, entram na casa e adoram o menino. Duas coisas então podemos aprender deste evangelho. Primeiro, cuidado, cristãos, podemos nos tornar insensíveis aos sinais de Deus. Deus se manifesta nas pequenas coisas, e nós temos que perceber esses sinais e interpretá-los. Podemos ali indicar para os outros, ter conhecimento, mas ainda assim nós não o vivemos. Eu costumo comparar esses sacerdotes com aquela pessoa: ela sabe onde é a igreja, ela sabe o horário da missa, ela indica para alguém, mas ela mesma não vai. Isso acontece muito, né? Está tão próximo, mas ela mesma não interage. Ela celebra inclusive até o Natal, talvez em família, mas com ela não acontece nada diferente. Nada move nela, nada mexe. Mesmo que ela ouça dizer: olha,
foi bom lá na praia, o pessoal gostou. Ah, que legal, foi legal, beleza. Olha aquilo lá, mesmo que ela possa ouvir murmúrios, mas ela não consegue se locomover, está enraizada com seus desejos, pensamentos, filosofias, e que nada consegue mudar. Isso é um grande perigo, a insensibilidade, e perdemos realmente esse feeling, perceber realmente Deus falando. Deus, meus irmãos, quando fala a nós, não anda assim com placas e faixas. Deus é sensível, simples, e eu tenho que perceber. Nas nossas histórias de vocação, né, quando a gente é chamado para ser padre, ou alguma missão e outra, não aparece uma faixa, vai, Anderson, eu quero que você seja padre. Não, a gente vai percebendo os sinais pequenos, isso vai se alimentando e crescendo. Percebam os sinais. A segunda coisa que eu tiro desta liturgia é algo, para mim, muito sério. Os magos saíram de tão distante e vieram para quê? O que fizeram? Adorar. E foram eles que deram os presentes ao menino. Hoje estamos vivendo uma cultura dentro do cristianismo, onde que as pessoas procuram o Senhor para que o Senhor lhes dê presente. Se eu não vir à igreja, não der um trimelique, não, a música não tocar mais alto e não mexer nas minhas veias, não der sentimento, não valeu. Deus tem que mexer lá dentro, tem que talvez lacrimejar, tem que acontecer alguma coisa. Estamos num momento em está influenciado cada vez mais nossos credos católicos ou protestantes que sejam, uma cultura onde Deus é quem dá a nós o presente. Eu procuro o Senhor quando eu quero. E perdemos um pouco essa capacidade de nós vamos ao culto, nós vamos à comunidade, para quê? Em primeiro lugar, para adorar. Somos nós que viemos, somos nós que precisamos de Deus. E viemos aqui para adorar. Em primeiro lugar é adorar o Senhor, antes de pedir qualquer coisa. Não é à toa que a oração judaica, ela é composta de 4 partes. A primeira parte da oração judaica é de agradecimento, do reconhecimento do que Deus é. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos. Por quê? Porque fizestes isso, para depois então vir pedir alguma coisa. A primeira parte da relação divina, humana divina, é de culto, de reconhecimento, de adoração. E o povo hoje quer que Deus faça aquilo que Ele quer. Se Deus não fizer aquilo que Ele pede, Belém, nunca mais vou de bem. Não vou para a igreja também não. Aí fica naquela, isso é a lógica de mercado, gente. A gente entra numa loja, o cliente, eu faço isso. Se o funcionário não me trata bem, eu procuro outra loja, procuro concorrente. Essa lógica de mercado, em que as pessoas têm que serem satisfeitas, porque ali tem outro que oferece mais, isso entrou profundamente na vivência religiosa. E ali Deus tem que me satisfazer através dos seus ministros. Se não fizer, e aí os ministros ficam doidinhos tentando encontrar uma fórmula, estratégia para sensibilizar, para que as pessoas possam sentir então alguma coisa, e esquecem que a primeira missão de um cristão é a adoração. E eu saio da minha casa e olha, da minha casa aqui talvez não seja 8 quilômetros, e muito mais, os magos do Oriente andaram quilômetros e quilômetros a chegar a Jerusalém. O povo mais antigo, o povo da roça sabe disso, né? Nas igrejas, para poder ir para a reza, que era ao meio-dia, geralmente, ainda é em muitos lugares do interior, andava-se horas, descalço. Você andava desse tempo? Você andava, quanto tempo você andava para a igreja? Para ir para a igreja? Quanto? Umas 2 horas para chegar na igreja. Isso tudo? Uma vez por ano? Preguiçosa a senhora também. Eu estou querendo dar um exemplo aqui só para me ajudar, meu Deus do céu. Por que uma vez por ano? Não tinha pá, está salvo, está perdoada. Está perdoada. Hoje em dia, meus irmãos, nossas igrejas estão coladas em nossas casas. O povo ouve os sinos bater, não se movem.
E quando movem a comunidade, a igreja geralmente tem um culto de pedir o tempo todo. De pedir o tempo todo. E esquecemos o culto de latria, de adoração ao Senhor Deus. De adorar e bendizer. Adorar. Como é que se adora a Deus? Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, bendizemos, glorificado seja, te adoramos. Gente, as nossas palavras são poucas. Se nós ficamos no culto de adoração pela palavra, a palavra é pouco diante de Deus. Nós cristãos vamos instituindo ritos, celebrações que planificam esse nosso ato. E não tem culto de adoração a Deus mais perfeito e sublime do que? Do que? Do que? A missa, meus caros. A missa é completa. Eu começo, isso aqui é adoração, olha só. Primeira coisa que eu chego na igreja, em silêncio, que vocês não fazem, né? Já chego falando toda a vida, mas tudo bem. Eu chego, começo então invoco a presença de Deus. E o que faço a primeira vez? Eu me inclino, reconheço a minha pequenez diante dele. Eu sou nada, Kireleison, não sou nada. Depois disso, de reconhecer a minha pequenez, o que eu faço? Eu o glorifico, bendito sejas. Ao glorificá-lo, eu me sento para poder ouvi-lo. Olha que até agora eu não falei nada, eu não pedi nada. Eu reconheci a minha pobreza, glorifiquei teu santo nome, ouvi sua palavra, antiga e nova, professo que creio nele, e aí sim eu ouso suplicar alguma coisa, e peço. E quando peço, ele me atende na sua vontade, e participo, e me faz participar do sacrifício, da renovação do seu sacrifício, de sua morte e ressurreição. E para terminar, ele nos alimenta, ele se dá. Aqueles que se dobram, ele se dá como força, como o seu corpo e o seu sangue. Isso, meus irmãos, isso aqui, se isso não for adoração ao Senhor, é muito mais do que minhas palavras. É um rito completo que realmente nos faz levar a Deus. E as pessoas, por isso nós católicos, tudo que a gente faz, tudo é na missa. Natal, Páscoa, tudo é missa, para agradecer, para sepultar, tudo é missa, porque não existe oração de culto, de adoração mais sublime do que a renovação, fazendo memória da paixão e morte do nosso Salvador. A missa é o mesmo que estar diante da cruz do Senhor, do sepulcro vazio e de sua ascensão ao céu, e esperando a sua volta triunfante. Então, que nós possamos ter isso. Talvez eu não tenha tanta vontade, ou esteja cansado. Ei, eu vou lá adorar o Senhor. Não espere ficar doente para poder vir à comunidade. Tenha na sua prática, primeira coisa, eu vou para adorar a Deus, bendizer o santo nome, eu vou agradecer a Deus. Ponha isso no seu coração e a sua vida mudará. Em primeiro lugar, adorar o Senhor. E isso vai te fazer realmente perceber mais ainda os sinais de Deus. Podemos pedir a Deus? Sim, gente, podemos pedir a Deus. Mas antes da nossa prece está o reconhecimento de sua grandiosidade, de que Ele é o Deus supremo e não existe outro. Que nós cristãos possamos ser esta estrela. Interessante, né? A estrela conduziu os magos até a casa de Maria. Por isso que Maria é chamada de estrela da evangelização. Ela nos leva a Ele. Você nos leva aonde? Hein, fiote? Você me leva para onde? Para sua casa? Não, muito obrigado. Para onde você nos leva? Para onde você leva as pessoas? A sua vida conduz as pessoas para onde? Para Deus ou para o inferno? Tem gente, vou te contar, tem a vocação de ser a mala, né? É a pessoa difícil de conviver. Você convive com ela, vai te dando raiva, porque acha que tá, né?
pessoa ruim. Isso não é estrela, isso é estrela cadente, né? Está caindo. Agora que possamos ser estrelas que conduzimos as pessoas até o Senhor. Que nós possamos, isso é a vocação do cristão, que Ele nos inspire hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professamos juntos nossa fé.